Repórter Ismael Elias, vamos lá, filho. Eita, que bronca logo cedo, hein? Começou a segunda-feira a correria policial e essa situação aí que eu disse que até o Galo foi pego de pijama hoje cedo, porque a policiada começou a trabalhar logo cedo hoje. Aliás, eu quero mandar um boa tarde, fazia tempo que eu não via o doutor Rogerson, que é um ótimo delegado, boa pessoa, muito prestativo, muito parceiro da imprensa. Fazia um bom tempo que eu não via o Dr. Rogerson e hoje eu acabei vendo ele na reportagem, cuidando dessa situação, e pode ter certeza que está em boas mãos, porque esse é um grande delegado que a gente tem na Polícia Civil do Paraná. Boa tarde, repórter Ismael Elias. Bora lá, filho. Balança o beijo, vamos ver aí. Boa tarde, Batatinha. Sempre um prazer participar aqui do programa Tempo Quente para trazer as informações, então, para o nosso telespectador fiel que nos assiste todos os dias, de segunda a sexta, 13h. Batatinha, vamos então para essa operação da Polícia Civil. Foram aproximadamente 10 policiais civis que participaram, então, do cumprimento de 3 mandados de busca e apreensão. É aquele mandado que é expedido pela Justiça para que os policiais possam ir até a casa, ou empresa, ou enfim, para buscar objetos ilícitos ou objetos que possam ser anexados no inquérito policial para assim ser comprovados provas e pedido de prisão encaminhado para a Justiça. Enfim, Batatinha, um mandado de prisão foi cumprido na casa de um fiscal da prefeitura aqui do município. Foi cumprido também um mandado de prisão numa empresa que então fazia parte dessa licitação. Além disso, na casa dos proprietários desta empresa. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos documentos, foram apreendidos também aparelhos eletrônicos, todos conduzidos aqui para a Delegacia de Combate à Corrupção em Cascavel, que fica na Rua Erechim. Enquanto eu falo mais sobre essa operação, no seu televisor já vão entrar imagens sobre toda essa movimentação policial. De acordo com a Polícia Civil, a operação investiga fraudes na fiscalização e execução de contrato de prestação de serviços de reforma e manutenção nas unidades de saúde do município. As investigações, Batatinha, começaram após a requisição da instauração do inquérito policial feito pela 7ª Promotoria do Patrimônio Público. No ano passado ainda, um vereador do município teria feito essa denúncia ao Ministério Público e desde o começo do ano a Polícia Civil vem investigando. Inclusive, a Prefeitura daqui de Cascavel emitiu uma nota agora pela manhã dizendo que desde fevereiro vem ajudando a Polícia Civil, fornecendo à polícia documentos que possa chegar a dar prosseguimento nessas investigações. A empresa escolhida para essa licitação de reforma e também da manutenção das unidades básicas de saúde do município, a gente lembra que são 17 unidades, essa empresa escolhida foi contratada por aproximadamente 1 milhão, melhor dizendo, R$1.400.000 para realizar esses serviços. E o fiscal, de acordo com a Polícia Civil, estava contratado pela empresa para fazer como se fosse uma vista grossa. Só que ele se defendeu dessas acusações. Ele foi trazido aqui para a delegacia aqui da Combate à Corrupção, porque na casa dele foi encontrada uma arma com 6 munições intactas. Quando ele saiu do depoimento, ele conversou com a nossa equipe. Vamos ouvir o que o fiscal disse. João, em que base a Polícia Civil trouxe você, então? Como é que foi todo esse trâmite? Não, na verdade, eles chegaram da minha casa, acho que era 6 horas da manhã, 6 e pouquinho. Eu abri a porta, eles entraram, perguntaram se eu tinha uma arma, eu falei que tinha. Uma arma de família, né? Apreenderam a arma. Fiquei bem chateado com isso, porque é uma arma que eu tenho há bastante tempo, mas não tem registro, mas fazer o quê? Então, e daí tem algumas acusações que não tem cabimento nenhum. São coisas que foram antes da prefeitura, eu tinha uma vida antes da prefeitura, né? E eles estão juntando isso e tentando me acusar e tentando falar que eu favoreci licitação, não sou eu que faço licitação. Quando eu fui para a Secretaria de Saúde eu assumi isso, já estavam essas licitações todas prontas. Então, vou me defender, eu tenho nota fiscal de tudo, da reforma da minha casa, que não é minha casa, lá é do meu pai, mas... eu tenho nota fiscal, tem várias coisas que eu comprei com o meu cartão de débito da prefeitura, que foram no final do ano agora. Eu tenho um empréstimo que eu fiz na prefeitura de R$30.000 que eu pago mensalmente, que é descontado no meu lerite. Vendi meu carro, vendi moto da esposa e tal para construir. Então, assim, acusação, fazer o quê? Né? A gente tem que se defender. A única coisa que eu fiquei bem chateado é que o meu advogado passou que o prefeito me demitiu.
Então, quer dizer, a justiça não me condenou, tanto é que eu estou indo para casa, mas o prefeito está me condenando. Fazer o quê? Né? Essa decisão você pretende recorrer? Você fala da A prefeitura? demissão. Eu não sei, eu vou conversar com o meu advogado. Eu acho que é uma coisa que não sei se é verdade, alguém passou para ele, está passando para mim. Eu acho que o prefeito, no mínimo, tem que me chamar para conversar, né? É o mínimo que ele tem que fazer. Mas se ele quer me demitir, não quer falar comigo, o doutor me ouviu, falei para ele tudo aquilo que realmente aconteceu. Cedi para ele tudo que tinha na minha casa, nota fiscal, cópia de cheque, tudo aquilo que eu tinha na minha casa eu forneci. Infelizmente perdi a arma, tive que pagar uma fiança, mas fazer o quê? Eu devia ter registrado a arma. Ele brincou comigo, ele falou, João, porque você... Eu falei, doutor, a gente não imagina que alguém vai entrar na casa da gente, eu não ando com a arma na cintura, ele está lá dentro da minha casa. A gente não imagina que a pessoa vai chegar lá e vai prender, mas tudo bem. Eu vou me defender, eu tenho certeza do que eu fiz. E uma coisa deixar bem claro, não roubei nada da prefeitura, nada. Isso são coisas de 2015, 2016. Foram pagas depois? Foram, mas tem que me pagar, né? Mas não foi pago com dinheiro público, gente. Entendeu? Então, mas tudo bem. Os valores são altos, né, João? Não são valores altos, dá em torno de, eu acho que uns 7 mil, 8 mil reais. Em relação à reforma da tua casa? Sim, porque é só isso. O resto eu tenho como comprovar tudo, eu tenho empréstimo, eu tenho tudo que eu fiz. E eu que faço, eu e meu irmão, meu pai, que está fazendo hoje, inclusive, coitado, 71 anos, aniversário dele hoje. Inclusive foi ele que abriu a porta. Fazer o quê? Né? Tem muito o que fazer. João, você comentou 2015, 2016 que não foi pago ainda para você. O que exatamente que não foi pago para você? Não, que valor que é? É porque assim, ó, quando a gente trabalhava lá fazendo asfalto, a gente tinha um percentual a receber. Quando o Mozioni assumiu aquelas obras do Marcos Della Beta, ele assumiu as dívidas. Então, assim, tudo isso foi conversado. E assim, Jota, a gente jamais imagina, que nem eu falei pro doutor, pode ser imoral, mas eu não roubei nada de ninguém. Mas do que era exatamente esse percentual, para a gente deixar bem claro? Era questão de obras que a gente fazia, então cada um tinha um percentual, certo? Então, no meu percentual, passava de 50 mil que eu tinha para receber. Ainda eu tenho 36 para receber. E eu vou receber. Se amanhã eles receberem e falar para mim receber, eu não vou receber. Mas esse percentual era relacionado a quê? A construções de obras. Eu tinha um percentual de obras. A gente tinha um monte de obra. Certo? Então, a gente fazia asfalto, a gente fazia obra, construção. Eu tinha um percentual. Você recebia uma comissão da empresa? Isso aí. Só, nada além disso, Jota. Nada além disso. E eu não devo nada e entreguei para o doutor ali todas as provas que eu tinha lá em casa, nota fiscal, eu tenho nota, tenho tudo. E quem fazia a obra sou eu. Eu e meu irmão no final de semana, meu pai que está fazendo 71 anos hoje. E trabalhei lá muitos finais de semana, inclusive o prefeito, que disse que me demitiu, esteve na minha casa várias vezes lá. E eu estava lá fazendo massa, concreto, assentando tijolo, mas tá bom? Se ele vai me condenar antes que a justiça, fazer o quê, né? Aí é uma questão dele, eu não vou discutir isso, não vou. Eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é me chamar lá para conversar. Mas se não chamar, é porque me condenou, tá tudo certo. Nós ouvimos a fala, então, do João Claudenir Merlo. Ele que era, então, fiscal da prefeitura, que acabou sendo conduzido aqui para a Delegacia de Combate à Corrupção. A empresa que ele citou se trata da Mozioni, que é responsável, então, por essas 17 unidades. É responsável, que eu digo, na manutenção e na reforma. De acordo com a prefeitura, a empresa escolhida foi contratada por aproximadamente R$1.400.000. Esta mesma empresa, Batatinha, como você abriu o programa falando sobre a ponte, esta mesma empresa recebeu outros contratos e licitações aqui em Cascavel para reforma e manutenção. Dentre esses contratos e licitações está a ponte do Lago de Cascavel, que é um ponto turístico da cidade. Além disso, de um outro ponto turístico, a reforma do teatro aqui de Cascavel. Mas é importante lembrar que essa operação não se dá por conta da ponte ou por conta do teatro. Se dá por conta dos contratos, né, para a manutenção e reforma das 17 unidades básicas de saúde do município. A Polícia Civil encontrou, então, vestígios de fraude, por isso as investigações iniciaram. Nós conversamos então com o delegado responsável pelo caso, que é o Rogerson Salgado. Ele explicou
quais serão, a partir de agora, os próximos passos nessa investigação. Vamos acompanhar. Na verdade, essa investigação começou no final de 2019, a partir do momento que nós recebemos uma requisição de instauração de inquérito da 7ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Cascavel. Nós iniciamos a investigação, pudemos apurar que esse fiscal teria recebido vantagens indevidas em face da empresa contratada, e com isso nós solicitamos algumas medidas judiciais, que hoje se concretizaram em 3 mandados de busca e apreensão. Um desses mandados foi na casa dele. Os outros 2 mandados foram cumpridos onde? E foi apreendido documentos nos outros locais? Sim, seriam na casa dos sócios da empresa e na empresa. Então foram apurados, apreendidos celulares, computadores, documentos, bem como na casa do servidor uma arma de fogo que não tinha registro, pela qual foi feito o flagrante, e ele pagou fiança e foi liberado. Agora, quais são os próximos passos por parte da Polícia Civil nessa investigação? Nós vamos verificar toda a documentação que foi apreendida, bem como se há envolvimento de outras pessoas, e com relação também se o serviço foi prestado ou não. Se a documentação que a Prefeitura terá que nos enviar. Em depoimento, ele negou a participação em fraudes nas licitações? Ele justifica, como deve ter falado para vocês, que esses benefícios não teriam a ver com o processo licitatório. Mas, no mínimo, é imoral esse tipo de coisa a partir do momento que ele era fiscal do contrato. Nessa situação toda, resta uma pergunta. O que vai acontecer com as reformas e as manutenções das unidades básicas? Elas vão continuar por parte da empresa? Fica aí o questionamento. A equipe de reportagem da TV Tarobá e o portal Tarobá News vão procurar acompanhar esse caso para trazer as informações para você, caro telespectador. Batatinha, é com você. Aliás, o pessoal hoje já deu um show de cobertura. Vamos já liberar o Ismael lá, porque hoje o Ismael, desde as primeiras horas também, trabalhando nesse caso, trazendo todas as informações, todos os detalhes e dando um show de cobertura em toda essa situação. Como disse o Ismael, a gente vai continuar acompanhando para saber o que vai acontecer na sequência do trabalho policial, das investigações e principalmente o que vai acontecer com a reforma das 17 unidades básicas de saúde, que seria para atender a nossa gente e o nosso povo. Vamos acompanhar, viu, Ismael? Bom serviço, moeu hoje cedo, matou a pau e a gente acompanhou todos os detalhes aqui no programa do Povo.